Eu quero me manifestar sobre dois casos que estão nesse conselho na pauta do dia de hoje para sorteio. O primeiro deles é em relação ao deputado General Girão. E já queria, inclusive, presidente, perguntar a Vossa Excelência se existe alguma restrição por parte do Conselho de que parlamentares estejam aqui durante as sessões de discussão armados. Acho que é importante entender, de parte do Conselho de Ética, qual é a orientação nesse sentido. Sobre o caso específico do parlamentar, já aconteceram 2 episódios que merecem a atenção desse Conselho. O primeiro episódio, num dia em que se discutia direitos de praças das Forças Armadas, onde eu tive a oportunidade de fazer a defesa contra os privilégios que normalmente são dados aos oficiais, repito, em detrimento de garantias de direitos de praças. O general, deputado, isso está gravado, se levantou da sua cadeira. Eu peço, presidente, que possa garantir a minha palavra. Presidente, pela ordem, presidente, nós vamos dar tempo. Não, deputado Glauber, depois eu passo a palavra a Vossa Excelência. Não, mas ele... Não, o deputado Glauber não está fazendo acusação. Não. Deputado... Acusação. Ele pediu a palavra por uma questão de ordem. Nós estamos aguardando o deputado relator. Eu peço ao deputado Glauber que seja... Você bastante objetivo. Agradeço, deputado. Inclusive garantir ao parlamentar a palavra depois mesmo, presidente, porque o segundo caso que eu vou citar é o dele. Então, presidente, seguindo com a minha intervenção, porque essa é a prática do deputado. Essa é a prática. Ele não respeita as presidências de comissões e tem esse tipo de comportamento de maneira reiterada. Inclusive, isso é o que vai estar sendo analisado por esse Conselho de Ética no procedimento dele. Eu falo nesse momento a partir de uma autorização dada pelo presidente. E, inclusive, chamo a atenção do representado, porque esse tipo de comportamento dele pode prejudicá-lo, inclusive, na sua própria defesa. Então, esse foi o primeiro caso, onde esse parlamentar, então, se levanta de maneira violenta, dando demonstrações de que poderia partir para uma agressão física. 3 minutos. E num segundo momento, presidente, num vídeo que nós queremos, inclusive, que seja exibido aqui no Conselho de Ética, mais uma vez na discussão sobre garantias de direitos de praças das Forças Armadas, o deputado, isso está gravado, fala com um outro parlamentar do Rio de Janeiro que estava prestes ou com vontade de dar um soco na minha boca. Está gravado. E nós queremos que isso seja transmitido para que todo o Conselho de Ética possa fazer a sua devida avaliação. Nesse sentido, presidente, para garantir, inclusive, aqui no Conselho de Ética, um ambiente que seja de contraditório, do estabelecimento da defesa e, evidentemente, da apresentação, da representação com todos os seus elementos, acho que era importante, devido à gravidade do caso, uma recomendação por parte da presidência de que os parlamentares que tivessem aqui no Conselho não estivessem com armas de fogo no momento em que a representação tivesse sendo analisada por esse colegiado. E aqui não estou fazendo uma acusação específica a ninguém, só estou solicitando ao Conselho de Ética que tenha essa preocupação a partir da delicadeza do caso que será aqui analisado. E o segundo ponto é exatamente sobre... Para concluir, deputado. Para concluir, sobre o deputado
que me interrompeu. Essa ação dele é reiterada no sentido de fazer com que, nas mais diferentes comissões, não haja o exercício pleno da atividade por parte dos parlamentares, prioritariamente da esquerda. É importante que o Conselho de Ética veja o que ele fez hoje, porque esse tem sido um comportamento reiterado. Atrapalhar o andamento das atividades aqui do Conselho de Ética, mas só para registrar que esse é o terceiro pedido de cassação que o Partido Liberal, o PL, faz contra o meu mandato. Estou com 3 processos pendentes aqui no Conselho de Ética. Claramente isso é um processo de perseguição, de tentativa de intimidação. É parte da atuação que eles têm aqui no Congresso Nacional. O Brasil e quem acompanha o Congresso sabe o que os motiva a fazer isso. Confesso que até me dá uma pontinha de orgulho em saber que essas pessoas não gostam da minha atuação parlamentar, mas é evidente que nos traz muita indignação saber que eles se utilizam de um método de perseguição para tentar nos intimidar e calar o nosso mandato, e isso é absolutamente inadmissível. Mas eu estou pedindo a palavra para Vossa Excelência, na verdade, para alertar sobre os outros 2 processos que estão aqui no Conselho de Ética. Porque desde o início de agosto foram sorteados e escolhidos os relatores, que são o senhor Acácio Favacho e também o deputado Gutenberg Reis. Em nenhuma das nossas sessões, eles compareceram, não deram também um prazo de quando vão apresentar esses relatórios, e eu acho que os senhores se lembram, esse processo contra mim, ele foi o mesmo que foi feito contra outras 5 deputadas. E o delas já teve o devido andamento, já foram lidos, foram arquivados. E eu acho muito ruim que o ano já esteja se encerrando, muito provavelmente na semana que vem a gente não tenha mais, a sessão da comissão, por conta da discussão do orçamento, e que ainda não tenha uma resolução esse caso. Então, na prática, vai significar que vamos entrar o ano de 2024 com esses 3 processos pendentes e sem nenhum tipo de resolução ou de resposta dos relatores. O nosso mandato já procurou os 2 deputados, o mandato do deputado Chico Alencar também, que é o representante do PSOL, aqui no Conselho de Ética, e não houve nenhum tipo de retorno. Eu gostaria de fazer um pedido a Vossa Excelência, não sei se isso é possível, mas como uma possibilidade mesmo, porque independentemente da decisão que eles querem dar para o caso, mas pelo menos dar algum desfecho, dar algum andamento, senão fica processo de tortura. Todas as semanas eu preciso vir aqui, preparar a defesa para o deputado Chico, para as nossas assessorias. Não sei se é possível, considerando que foi feita uma lista tríplice para os 2, de nomear um outro deputado dessa lista tríplice como um novo relator, porque daí dá para contar com a presença e com a apresentação de algum relatório. E aí a gente vai para a discussão, vai para o voto, a gente encara a discussão que for. O que não dá é ficar nesse processo de, me desculpe o termo, mas de enrolação, que não é culpa de Vossa Excelência. Imagina, Vossa Excelência está fazendo o seu papel, todas as semanas ficar nessa incerteza, e agora já estou indo para o 3º processo, como se diz no português, popular, eu vou ficar pendurada por mais quanto tempo, sem que eu tenha direito de saber se vai ter alguma sanção ou se o caso vai ser arquivado como das nossas demais deputadas que estão sendo acusadas das mesmas questões, que na verdade é, enfim, se posicionar de forma muito firme e veemente sobre as nossas convicções. Obrigada, presidente.